A partir desse momento, você acompanha pela TVAL, como acontece todos os dias, o programa Espaço Cidadão. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante, uma doença raríssima em todo o mundo, mas existe, infelizmente, e é necessário que medidas sejam tomadas para minimizar esse quadro. O nome da doença é epidermólise bulhosa, mais conhecida como EB. E nós trouxemos o deputado Valmir Comim, do Partido Progressista, para conversar um pouquinho sobre esse tema. Mas antes nós vamos assistir um VT feito pela nossa repórter Fernanda Fontoura. Para este pequeno guerreiro, a vida é frágil e dolorida. Emanuel tem 10 anos e sofre de epidermólise bulhosa, uma doença genética e rara. Qualquer atrito com a pele faz com que ela rasgue e forme bolhas. Um simples toque no corpo pode se transformar em uma lesão grave. O principal problema é uma falha na coesão das células da pele, né? Existe uma falha no colágeno, que é o cimento da pele, que é responsável por essa ligação, né? Esse colágeno ele vem com um certo defeito, onde a pele não forma essa ligação. Então o trauma, mínimos traumas, pode fazer com que essa pele se descole e forme essas bolhas com facilidade. As primeiras manifestações surgem no nascimento e acompanham o portador durante toda a vida. O tratamento serve apenas para amenizar os sintomas, já que a doença não tem cura. Na busca pelo alívio da dor, a rotina de Emanuel é intensa e envolve diversos profissionais. Só na Câmara Hiperbárica são 2 horas de sessão todos os dias. O procedimento ajuda na cicatrização dos ferimentos. Ela é baseada num conceito de que a pessoa respirando oxigênio puro, ou seja, oxigênio 100%, em um ambiente de condições hiperbáricas, ou seja, com pressão atmosférica maior do que a pressão atmosférica normal, existe um aumento da oxigenação do sangue e isso facilita a cicatrização. Um luxo que nem todos os portadores dessa doença têm acesso. Cada sessão na Câmara Hiperbárica custa R$ 287 e o procedimento ainda não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Por causa da doença, Emanuel ainda necessita de curativos especiais diários em praticamente todo o corpo, além de outros medicamentos e uma alimentação específica. O custo mensal de todo o tratamento chega a R$ 20 mil. O gasto é bem grande porque os curativos eles são importados. A nossa sorte, a gente conseguiu pelo Estado ajuda, então esses curativos ele ganha. Todo mês a gente chega na Regional da Saúde e pega. Uma vez ou outra acontece de faltar medicamento, né? Que também é complicado. E fora esses gastos, ano passado ele teve problema de ouvido, ele passou o ano inteiro com antibiótico. E são coisas, se tu pedires pelo Estado, é muito demorado, até que chega, o médico já trocou porque aquele antibiótico já não fazia mais efeito, né? Então essas coisas a gente vai arcando. Para cuidar do filho, o Inca ainda teve que parar de trabalhar. Ela acompanha o menino durante todo o dia. Uma verdadeira luta que só não é maior pela força e alegria que o pequeno transmite. Emanuel não vê limites para alcançar seus objetivos. Ele queria porque queria montar Lego, né? Aí a gente ficou, como é que ele vai montar Lego com as mãozinhas desse jeito? Meu marido, não, Inca. Deu, não, vamos tentar, dá para ele, vamos ver. Pois ele dá jeito de montar Lego. As limitações físicas também não impediram de realizar um sonho, tocar metalofone. A gente encaixa uma faixa com furinhos e daí encaixa a baqueta ali. Eu sei que cada pessoa que conhece o Emanuel aprende muito mais com ele do que ele com a gente, assim. Ele tem muito mais a oferecer pra gente do que nós, assim, né? É um menino extremamente especial.
E pensar em futuro eu não penso muito, eu penso em aproveitar agora com ele. Tem os momentos super difíceis, complicados, mas tem momentos assim muito felizes, né? Ele é muito especial. Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão pela sua TVAL. Nosso convidado de hoje é o deputado progressista Valmir Comim. Deputado, com relação a essa doença rara, o EB, o deputado Gelson Merizio apresentou um projeto aqui e o senhor apresentou uma emenda modificativa. Qual é a sua emenda? Perfeito. O deputado Gelson Merizio apresentou um projeto com relação à doença epidermólise bulhosa, que se relaciona a crianças até 4 anos, né, de idade que ficam desassistidas, né, desse programa de governo por consequência do indexador da renda mínima de cada família, né, que quando chega a 2 salários mínimos ficam fora desse benefício. E aproveitando, né, o gancho, nós apresentamos uma emenda modificativa, acrescentando um parágrafo nesta lei, colocando a atenção a uma demanda reprimida que nós temos hoje no estado de Santa Catarina com relação às pessoas deficientes portadoras de deficiência mental severa com incapacidade total para o trabalho. Ou seja, nós tivemos a oportunidade de abrir esse debate junto à Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Saúde aqui da Casa, trazendo também o presidente da Fundação Catarinense de Ensino Especial, Educação Especial, também o presidente da Federação das APAES de Santa Catarina, várias assistentes sociais. Todos os segmentos envolvidos, né, nesse assunto, e discutimos amplamente também com o secretário da administração Milton Martini, também com o presidente da Assembleia Gelson Merizio, e a sensibilidade do próprio governador Raimundo Colombo, que aqueceu essa ideia, mesmo se tratando de uma matéria que vai gerar despesa, né? Exato, de caráter tributário, mas nós não podemos, na condição de legislador, nos omitir a essa demanda que tem. E é nosso dever e nossa obrigação diagnosticar, né, esses focos, né, esses bolsões que nós temos no Estado e adequar a legislação à realidade que nós estamos vivenciando. Não podemos virar as costas a esse problema. E eu tive a oportunidade de visualizar o depoimento, e ouvir o depoimento de uma senhora com 3 deficientes em casa, deficiente mental severo. E inclusive de uma situação de um ancião, 98 anos, com capacidade mental, com incapacidade mental severa, total, né? Agora eu pergunto, como fica? Qual é a assistência que o Estado, né, ou que a família dá a uma pessoa com essa idade? Não bastasse a situação de ter no bojo, na essência da sua família, um deficiente, mais 2, 3 deficientes, realmente... E ele chegou numa idade extrema, né? Exatamente. Só quem vive isso para realmente saber, né, o quanto é difícil, né, no dia a dia, né, dar o amparo e um pouco de conforto e dignidade a essas pessoas. É evidente que esse valor de R$ 548 é um valor, pode-se dizer até insignificante nesse processo. E o problema todo está justamente no fato de que o indexador, o parâmetro de indexação para a base de cálculo, ele está alicerçado onde a renda mínima dessa família não pode chegar a 2 salários mínimos. Então, se ela chegar a 1,99,9 salários mínimos, ela está atendida pelo programa. Chegando a 2 salários mínimos, ela está fora desse contexto. Por essa razão é que nós estamos fazendo essa modificação, né, com essa emenda modificativa, criando esse amparo através do indexador de igual, inferior ou igual a 2 salários mínimos. Houve a essência do Merizio? Sim, totalmente. Né, de pronto, quando eu o procurei, em função já do projeto que ele teria, né, desencadeado, ele já colocou-se totalmente à disposição, pediu até que a assessoria pudesse nos ajudar, nos orientar,
né, e colocamos em comum acordo e apresentamos essa emenda que foi aquecida pela Comissão de Finanças e Tributação, de Constituição e Justiça e também a Comissão de Mérito, que é a Comissão de Saúde. Eu vejo assim... O senhor considera hoje barreira vencida? Vamos colocar em plenário, né? Mas em todos os deputados que a gente abordou, todos eles, né, de pronto, colocaram-se à disposição. Desculpa lhe interromper, eu tenho certeza de que cada um dos outros 39 deputados conhece um ou outro caso. Perfeitamente, perfeitamente. E eu penso que com essa atitude nós vamos promover uma verdadeira inclusão social, vamos promover justiça a essas pessoas, a essas famílias que estão desassistidas. Deve originar em torno desse novo indexador uma demanda de aproximadamente 1.300 a 1.400 famílias. Não temos ainda esse banco de dados, né, prontamente estabelecido, mas isso para o Estado isso pode não representar muito, mas para essas famílias, né, e penso que a meta posterior é nós tentarmos mudar o parâmetro desse valor. Talvez acrescermos para um salário mínimo e meio ou até 2, entendeu? Como o universo se torna pequeno, o que se vai gastar, ou seja, o que o Estado vai gastar, e já tendo aqui a essência do próprio governador João Raimundo Colombo, fica mais fácil. Com certeza. É evidentemente que nós temos que ter, né, a capacidade e o discernimento, né, para entender também o apelo da fazenda, né? Claro, tudo está relacionado, gera despesa, então tem que ter uma origem, né? Algum lugar vai deixar de ser investido, mas eu penso que o próprio governo com essa linha agora de enxugamento, né? Quem sabe ali na frente o corte das regionais, de parte delas, né? Possa dar até mais muscularidade. Ainda mais que o governador sempre disse que as regionais eram um cabide de emprego, né? Bom, isso foi o foco, né? O governador sempre falou isso. Exatamente, né? Em tela, o slogan que ele pregava, né? Era o cabide, né? O guarda-roupa, né? O cabide de emprego. E eu penso que no momento oportuno, né? Primeiro por necessidade do Estado de se autogerir, tem que fazer enxugamento para criar muscularidade e capilaridade para poder investir realmente nas pessoas. E o ato é mais do que justificável. Com certeza, principalmente nesse momento em que a partir de janeiro nós vamos ter a queda da receita, né? Está entrando 6 bilhões, né, de reais para investimento no Estado. Mas estão definidos, né? Mas isso não é de graça. Isso vai vir a troco de cobrança de impostos, de juros, né? E vamos ter carência. Ser fundo perdido. Exato. Né? Bom, nesta linha, eu tenho dito sempre, olha, não, o governo federal está contribuindo com Santa Catarina. Olha, nos últimos 4 anos, o povo catarinense pagou em impostos, em tributos, 52 bilhões de reais aos cofres da União. E quanto é que entrou? 10%. Fração muito menos que isso, muito menos que isso. Então, não venham com essa história de medidas compensatórias. Perfeito? Eu acho que o Estado de Santa Catarina é merecedor, é um Estado eminentemente exportador, agregador de valor, né? De sexto renda. Produtor de alimentos? Exatamente, né? Não é à toa que temos 1,1% do território nacional e 5,6% das exportações, quase 5% do PIB, do Produto Interno Bruto. Mas, voltando, né, a situação com relação a esse projeto, eu espero que realmente nós possamos colocar a apreciação dos pares deputados e vamos ter com certeza a aprovação por unanimidade e que possamos aí contemplar e dar o mínimo de dignidade possível, promovendo a verdadeira justiça a essas famílias que estão desassistidas por um equívoco da legislação e que nós estamos agora fazendo essa adequação. Deputado, eu vou lhe formular uma pergunta agora, mas o senhor vai responder no outro bloco. Quem tem EB, essa doença, o número não é muito grande, mas existe. Cada um sabe do seu problema e sente o seu problema. Uma das solicitações que eles fazem é uma taxa especial da energia elétrica, porque essas crianças ou até os adultos precisam ficar em ambientes climatizados, ambientes refrigerados. No Rio de Janeiro já existe uma lei a esse respeito. O senhor pensa trabalhar nisso também aqui em Santa Catarina, mas isso o senhor vai responder depois do nosso intervalo. Nós estamos conversando com o deputado Valmir Cominho no programa Espaço Cidadão, que só tem aqui na sua TVAL. Vamos ao intervalo e já voltamos.
Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão pela sua TVAL. Nós estamos tratando hoje de uma doença EB, epidermólise bulhosa. O nome é bem complicado. É mais conhecida como EB. Talvez um universo de 2.000 pessoas tenha esse tipo de doença em Santa Catarina. O pior, não tem cura. O deputado Gelson Merizo apresentou um projeto, o deputado Valmir Comin apresentou uma emenda modificativa. Deputado, voltando quando a gente terminou o primeiro bloco, a história da energia elétrica que esse pessoal precisa, teria como acrescentar ao projeto, ter uma ideia, ou não pagar energia elétrica quem tivesse essa doença na família, ou pagar a energia parcelada, alguma vantagem para eles? Epidermólise bulhosa já assusta, né? Só no nome, né? Só no nome, né? Você imagina a família que tem, né? O cidadão, e tem paciente, famílias a criança, que tem mais de um caso. Exatamente. Eu penso que todos os ingredientes, né, que nós possamos proporcionar para dar conforto, né, qualidade de vida a essas pessoas, eu tenho a certeza e a convicção de que nós devemos trabalhar nesse sentido. Você fala, de repente, de uma taxa especial com relação à questão da energia, não só da energia, mas, de repente, até a questão da água, tudo. Né? Do gás, enfim, tudo que envolve, né, o conceito do dia a dia, do bem-estar de uma pessoa, de comodidade. E o que dá certo em outros estados, outros países, não é vergonhoso copiar. Você buscar e trazer esses exemplos para cá. E até coloco aqui, né, e faço um desafio até aos telespectadores, que, se possível, nos tragam sugestões, né, para que a gente possa, de repente, aperfeiçoar, né, todo esse sistema, todo o projeto, adequando o mais próximo possível as condições mínimas necessárias para que essas pessoas tenham o menor grau de sofrimento possível. Né? E, por essa razão, eu tenho dito que política é coisa muito séria. Você vê que uma demanda que nós temos, reprimida, desassistida, de repente, por uma adequação simples da lei, você já ampara toda essa demanda, né? E o universo até pode surpreender em quantidade, né? Exatamente, porque a partir do momento que for aplicada essa legislação e o boato acaba correndo, o benefício corre, certamente vão aparecer pessoas que não estão identificadas, né, nos bancos de dados, nas respectivas secretarias, né, municipais ou regionais. Aí entra uma coisa triste na minha avaliação, minha modesta avaliação, a tristeza da família em não tornar isso assunto externo. É isso verdade, acontece, né? Acabam se sentindo até um tanto reprimidas, né? A questão da autoestima, acabam não se expondo, né? Muito, e isso acaba afetando diretamente, né, o paciente, né, o cidadão acometido. Acho que afeta mais ainda, né? Com certeza, e os que estão ao entorno, né? Então, se é uma realidade, por que não exteriorizar isso? Em busca de uma solução. Em busca de uma solução, né, mais prática, mais imediata e objetiva. E é por essa razão que nós estamos aqui tentando contribuir. Deputado, o senhor já sentiu nos outros 39 aqui, o senhor falou anteriormente, boa vontade, quer dizer, se tem boa vontade dos 39 outros deputados, se tem boa vontade, já passou na Comissão de Finanças e Tributação, recebeu o aval da Comissão de Saúde, Comissão de Constituição e Justiça. Eu acho que os entraves já foram derrubados. Eu acredito que sim, nós devemos colocar agora já no plenário, né, na sequência do revigorar aí, que nós vamos aprovar. Isso é coisa para o segundo semestre, né? Sim, evidentemente, porque vai ter um curso de prazo, tem todo um rito, né, que deve ser obedecido, protocolar, e que vai até o governador, a sanção do governador, né, e a partir daí a sua publicação e efetivamente a aplicação definitiva da lei para que possamos atender essa demanda que nós temos hoje no estado de Santa Catarina. Deputado Comin, com a sua devida aquiescência, nós vamos apresentar mais um trabalho da nossa repórter Fernanda Fontoura sobre EB. Infelizmente, o problema existe em Santa Catarina e numa escala que nos deixa preocupados. Acompanhe o trabalho. Segundo a Associação Catarinense de Familiares e Portadores da Epidermólise bulhosa, no estado há registro de 9 casos de um dos tipos mais graves da doença.
Em sua forma mais agressiva, além das feridas externas, ela compromete o esôfago, o estômago e o intestino, fazendo com que o paciente tenha lesões internas e não consiga digerir os alimentos. Por este motivo, Vitória, de 16 anos, precisa de uma suplementação especial. E eles não absorvem bem a alimentação, né? Essa doença, eles acabam perdendo muita proteína, perdendo muito líquido, e o que eles absorvem através da alimentação normal assim, é muito pouco. Daí por isso as internações, as transfusões de sangue e também da albumina, né? Então, tem coisas ainda que a gente gasta, ainda que a gente não ganha ainda do Estado, ainda, né? A necessidade diária para a recuperação de Vitória é de 3 frascos da suplementação alimentar, mas a família só tem condições de lhe oferecer 1 por dia. A temperatura da casa também precisaria ser controlada, mas a instalação de um refrigerador de ar e o pagamento da taxa de luz não cabe no orçamento doméstico. No Rio, as crianças portadoras, eles já têm, existe uma lei lá que é cumprida com eles, de eles pagar só uma taxa da energia, né, elétrica, pagam uma taxa e para eles poderem estar usufruindo, né, desse bem que para eles, assim, né. Além dos desafios financeiros, o dia a dia da adolescente que teve que deixar de frequentar a escola por causa das constantes internações tem outros obstáculos. As dores causadas pelos ferimentos só não são maiores pela força que Vitória demonstra ter. Não vejo a minha doença como uma coisa que não limita, assim, porque Deus me dá forças, assim, né? Os irmãos também ajudam muito. Com as brincadeiras diárias, a rotina de Vitória acaba se tornando mais leve. Eu, às vezes, troco curativo, assim, eu ajudo ela a se vestir. Daí converso com ela, fico brincando com ela às vezes. Ela é uma criança muito inteligente, uma criança assim, guerreira mesmo, né? Ela luta, tem lutado assim para viver da melhor forma possível, né? Mas eu, como mãe, gostaria de ver ela bem, sem essas limitações, né? Sem essas dificuldades que ela enfrenta, porque nem o ser humano merece. Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão pela sua TVAL. Nós estamos conversando hoje sobre EB. Vamos repetir o nome: epidermolose bulhosa. É uma doença raríssima, mas que existe no Brasil e, claro, existe aqui em Santa Catarina também. O senhor apresentou uma emenda modificativa para... Eu queria que o senhor esclarecesse mais ainda como é que a gente... Falando em números, vamos supor, deputado, que o salário mínimo seja, em cifras redondas, R$600. Como é que funcionaria? Bom, na verdade, assim, hoje o Estado dá assistência a uma demanda em que a renda dessa família não chegue a 2 salários mínimos. Não é a renda da pessoa, é da família total. Da família toda. Então você imagina, uma família que tem 2 que trabalham, eu acabo já perdendo o benefício. Mesmo tendo problema em casa. Mesmo tendo problema em casa. E o mais grave é que tem famílias que têm 3 deficientes na situação e estão desassistidas, justamente porque a renda chega a 2 salários mínimos. No caso aí, 1.200. Exatamente. Então, o que nós estamos fazendo é a adequação dessa lei. Essa fração mínima vai permitir que uma gama de aproximadamente 1.300, 1.400 famílias, né? E cada família dessa, no mínimo famílias, então deve dar um universo de 2.000 pessoas, mais ou menos. Possam usufruir desse benefício. Então, nós estamos fazendo a adequação da lei, levando a 2 salários mínimos, ou inferior a 2, né? E a legislação anterior dizia que não poderia chegar a renda mínima a 2 salários mínimos. E essa adequação dá a condição, mesmo que a renda chegue a 2 salários mínimos, o cidadão está assistido por consequência dessa lei. E com relação àquele outro pessoal de uma deficiência mental acentuada também, isso se aplicaria também o mesmo percentual? Sim, o mesmo parâmetro.
Por essa razão que nós entendemos ser extremamente meritória, né, essa ação. A exemplo do que fizemos com a cirurgia bariátrica, né? Exato. Que hoje a obesidade mórbida é um problema crítico, né? Além de uma série de reações colaterais, né? De doenças como artrite, artrose, doenças cardiovasculares, a questão da autoestima, diabetes, né? E que hoje nós já temos aí 5, 6 hospitais promovendo essas cirurgias pelo Sistema Único de Saúde. Aliás, criamos a fila única, né, da cirurgia de redução do estômago no estado, apesar de que os hospitais não estão ainda atendendo a exigência mínima estabelecida pelo próprio Ministério da Saúde, né? Mas nós precisamos avançar. Então, a necessidade está muito reprimida, né? Muito reprimida. E há uma demanda muito grande. E agora a obesidade nos Estados Unidos está chegando a quase 60%. E o Brasil se encaminha para isso, pela falta de orientação de prevenção. Aliás, esse é um assunto que nós estamos debatendo com a assessoria para ver da possibilidade de inserirmos no currículo escolar, né, uma matéria em que possa orientar sobre alimentação, os hábitos alimentares, porque as consequências... Teria que começar dentro de casa, com o pai e com a mãe. Não, perfeitamente, mas tudo parte da educação. É a premissa básica, né? Claro. De tudo. Não diferente, por exemplo, por que não uma matéria como encarar uma separação dos filhos? Principalmente com idade jovem, bem... Como encarar a situação de ter um drogado? Né? Porque isso são demandas que nós temos na sociedade, não podemos virar as costas. Existem. Exatamente, e precisamos encarar de frente. E a melhor maneira de conter é prevenir, não é verdade? É estagnar na sua essência desde cedo. A orientação. Orientar desde cedo. Mostrando os malefícios. E a cobrança da criança junto à família é mais pesada, né? Com certeza, né? O apelo é muito mais profundo, há uma sensibilidade muito maior, né? De poder alcançar realmente o objetivo. O apelo de uma criança, os pais se tornam mais apreensivos, né? Mais sensíveis. E sensíveis. Deputado, eu quero aproveitar a sua estada aqui no programa para tocar num tema que o senhor nem sabe, mas o senhor tem toda a responsabilidade. Mama restaurada pela Previdência. O projeto é seu. Exatamente. Funciona? Funciona. Olha... O sorriso já lhe denunciou. Veja bem, não bastasse uma pessoa acometida de câncer de mama. Chegou na frente do oncologista, então precisa fazer a cirurgia. Ele diz o seguinte, olha, infelizmente, nós vamos passar a carga da radioterapia. Chega num determinado momento, ela volta e ele diz, olha, infelizmente, para preservar a sua vida, temos que extirpar o seio. Essa é a palavra. Temos que arrancar o seio. E é o símbolo da mulher. Mas ela, por um instinto de sobrevivência, ela diz, pô, eu tenho família, tenho filhos, tenho toda uma vida pela frente, eu me submeto à radioterapia, radioquímica, e vai. Passa um tempo, graças a Deus a tecnologia, ela é curada. Um determinado dia ela volta. E volta mais forte. A vida normal, mas quando ela se depara de frente ao espelho, vê que foi mutilada. E aí começa problemas conjugais, inclusive, pela falta de compreensão, de sensibilidade do próprio cônjuge. Falta de compreensão do marido. Exatamente. E criando, inclusive, problemas seríssimos de depressão, separação. Então, aí, agora você vê, não, mas hoje você tem a possibilidade, dependendo do diagnóstico... E pela Previdência. Pela Previdência. Tudo coberto pelo SUS, desde os exames laboratoriais, operatório, pós-operatório e o acompanhamento psicológico, para dar realmente sustentação a essa pessoa. Então, ela acaba resgatando a sua autoestima, né? Acaba turbinando um seio e depois, por conta, ela turbina o outro. E aí volta ao normal. Parabéns por esse projeto também. Deputado, muito obrigado por atender o nosso convite, ok? Eu é que agradeço. Eu entrevistei no programa Espaço Cidadão o deputado Valmir Comim. Ele apresentou uma emenda modificativa num projeto do deputado Gelson Merício sobre EB, epidermólise bulhosa. Eu errei nas 3 vezes do programa, eu errei o nome, mas não interessa, é mais conhecida como EB. O projeto já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Finanças e Tributação, pela Comissão de Saúde e deve logo ir a plenário no 2º semestre deste ano. Não, vai neste ano ainda? Hoje. Tá. E isso deve ser aprovado pelos deputados da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Você vai continuar acompanhando a programação da sua TVAL. E o Espaço Cidadão volta na próxima semana.